Olá, meus amigos do canal YouTube, mais uma vez voltando aqui com mais um vídeo, a série das profecias para o tempo do fim. Quero dizer a você aí um grande abraço, você que está acompanhando nossos vídeos, a nossa série aí. E que Deus também te abençoe, né, ricamente através desses vídeos que está falando sobre as profecias de Daniel e também do Apocalipse, né? E também quero agradecer a vocês que estão acompanhando, né? Que Deus te abençoe fortemente, grandemente, né? E espero que você também esteja aprendendo muito aí com a Bíblia. Como nós estudamos aí no vídeo anterior sobre os dois animais ali de Daniel 8, e ficou uma grande dúvida na cabeça de Daniel sobre as verdades sendo jogado por terra, sobre o santuário ser jogado por terra, sobre ali os rituais, os sacrifícios, né? Aí o anjo chega começa a conversar com outro anjo, né? E até que o anjo pega e fala assim: olha, até quando vai durar essa visão, né? Esses acontecimentos do episódio do capítulo 8 de Daniel. Aí o anjo fala assim: até 2300 tardes e manhã o santuário será purificado. Bom, se você pegar em 457, onde inicia ali as 2300 tardes, que em profecia são 2300 anos, aonde que a gente vamos chegar na contagem, né? Então, nós não estamos tratando das 70 semanas, que são 490 anos. Mas isso aqui é outra profecia, que Daniel ficou confuso, né? Daniel não entendeu o significado, até que Daniel ficou doente, ficou sem comer vários dias, né? Porque o povo já estava já estava sofrendo por causa da escravidão ali de Babilônia. Então Daniel não entendeu pelo fato de que 490 anos, muitos anos que o povo judeu tinha de arrependimento. Mas na verdade foram 49 anos que eles tiveram, né? Até eles irem para a Babilônia, reconstruir Jerusalém, entendeu? Então Daniel pensava assim: nós já sofremos tantos, e ainda uma profecia dessa que está falando de a verdade sendo jogada por terras, o santuário sendo pisado. Então Daniel ficou assim meio confuso, ele não entendeu, né? Então, quer dizer, essa aqui é outro período longo, o único período longo da Bíblia, que são 2300 anos, que fala até 2300 tardes e manhã o santuário será purificado. Mas que santuário? É isso que nós vamos entender. Só que para nós entender essa profecia das 2300 tardes, nós precisamos entender um pouco sobre o santuário terrestre, para você ter uma noção. Porque Daniel 8, que Daniel não entendeu, são até 2300 tardes, mas o santuário será purificado. Então precisamos entender o santuário terrestre. Como que era o santuário terrestre? Como que ele era purificado? É por isso que a gente tem que ter uma noção no santuário terrestre, para que a gente possa tirar a conclusão depois nessa profecia de Daniel 8. Por isso que Daniel não entendeu. E por isso que no capítulo 9, o anjo Gabriel desce e explica para Daniel, né? Ele começa a explicar por parte a profecia das 70 semanas. Só que Daniel, ele já estava confuso da visão anterior, que falava sobre as 2300 tardes e manhãs, que nós vamos estudar. Não hoje, mas nós vamos estudar sobre o santuário. O que acontecia no santuário para que ele fosse purificado. Bom, primeiramente,
Vamos lá. Lá em Êxodo 25:9, olha, nós vamos citar vários versos aqui. Então que vocês marquem bem, anotem bem, para que vocês possam entender. Então a dúvida de Daniel era o quê? Era até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Aí Daniel ficou aquela pergunta: que santuário que vai ser purificado? Então é o que nós vamos tentar esclarecer aqui através do santuário terrestre. Lá em Êxodo 25:8, Deus fala assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então era o santuário terrestre, onde Deus pediu que ele construísse ali. Só que nesse santuário haveria ali sacrifício, oferta, morte de animais. Muitas coisas iriam acontecer ali. Mas Deus estava presente ali no santuário. Por quê? Porque o povo se chegava a Deus ali no santuário através do quê? Através das suas ofertas que eles ofereciam a Deus, né? Então vamos estudar aí. Lá em Hebreus, né? Vocês podem anotar e depois vocês conferem lá, né? Lá em Hebreus 9:12 diz assim, ó, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da propiciações, ao que se chama o santuário. Bom, para você entender um pouco sobre o santuário, você vai aí na sua internet e abaixa lá desenho do santuário terrestre. Você vai saber, lá fala do tabernáculo, fala o santuário era composto em 3 partes. Ele era o pátio, ele era o lugar santo e também o lugar santíssimo. Então, no pátio ali ficava um altar de incenso, onde eles matavam ali a sua oferta e o sangue era levado para dentro do santuário, né? Então, vamos lá por parte. Então, no pátio havia isso aí. Só que lá dentro, no lugar santo, havia o quê? Havia o candelabro, né? O candelabro era tipo uma peça que era cheia de vela, né? Que simbolizava o quê? O azeite, o Espírito Santo. E também tinha a mesa, que era dos pães, que simbolizava a Cristo, o pão da vida. E também tinha... eu falei da mesa, né? Os pães também que simbolizavam a Cristo. Esse ficava o quê? No primeiro compartimento, isso no lugar santo. Ali no lugar santo, vários sacerdotes ministravam ali nesse lugar, no lugar santo, o primeiro compartimento. Então ali o sacerdote pegava o sangue da vítima ali do pátio e pegava e levava o sangue para dentro ali. Então quer dizer, o ritual era feito ali e só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Tá, vamos por parte. Mas aqui em Hebreus 9:3, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estavam as tábuas dos concertos, né? Bom, aí havia outro compartimento, que era o lugar santo. Lá nenhum sacerdote podia entrar. Lá era só o sumo sacerdote. Ele entrava lá nesse lugar santo uma vez por ano, né? Uma vez por ano. E quando ele entrava para fazer ali o ritual, né? Ele fazia um ritual ali para tirar as impurezas do povo de Israel que ficava ali dentro. Nós vamos também estudar por parte. Bom, então até aqui nós entendemos, né? Entendemos sobre o que era o templo, né? O que era ali o santuário terrestre, né? Então o que acontecia? A pessoa tinha um pecado, a pessoa cometia um grave pecado e todo dia acontecia um sacrifício de manhã, um sacrifício à tarde. Então a pessoa que tinha algum pecado, ele ia lá, colocava a mão na cabeça do animal,
E esse animal era morto. No mesmo tempo que ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolicamente, o seu pecado ele era transferido para o animal, simbolicamente, né? Simbolizando que é Cristo, que os nossos pecados foram simbolicamente transferidos para ele, quando ele morreu na cruz. Então esse animal ele era morto e seu sangue era levado para dentro do santuário. Então, quando esse pecado era transferido para o animal assumia ali então toda a culpa do indivíduo que pecou. E quando o sacerdote pegava esse sangue e levava para dentro do santuário, simbolicamente, esse pecado do animal ele era transferido também para o sacerdote, e o sacerdote levava para o templo, lá ele era aspergido sobre o altar, e automaticamente esse pecado ele também era transferido para o santuário. Você vê que coisa interessante, meus irmãos. Então, quer dizer, o pecado era transferido para o animal, e depois o sacerdote pegava o animal morto, o sangue dele, entrava dentro do santuário. O pecado era transferido para o sacerdote, e do sacerdote transferido para o santuário. E durante o ano inteiro era praticada essa prática. O ano inteiro. Então, quer dizer, durante o ano, esse pecado da pessoa que pecou, eu estou citando apenas uma pessoa, mas eram muitas pessoas. Então, os pecados das pessoas que pecavam durante o ano, elas ficavam ali no santuário. Elas ficavam ali. Só que uma coisa interessante, a Bíblia fala que Deus habitava no santuário. Então, Deus convivia com o pecado? Não, meus amados. O que Deus está querendo dizer? Que Deus assumia ali os pecados do pecador. Por que Deus assumia? Porque Deus é o único capaz do quê? De perdoar o pecado das pessoas. Não é assim que Deus fala? Deus pega o pecado das pessoas e lança no fundo do mar. Então, não é questão que o pecado está ali, na presença de Deus, ali no santuário, que Deus se tornou um pecador, não. Deus é o único, meus amados, que ele pode digamos assim, que ele pode pegar o pecado da pessoa, né, e ficar ali com ele sem ele ser contaminado. Esse era o ritual feito ali no santuário. Então, quer dizer, é uma coisa incrível, né? Um Deus santo, né, convivendo com o pecado sem se manchar com o pecado, sem se tornar um pecador. Deus é Deus, Deus é eterno, entendeu? Essa obra, embora nós não compreendamos essa obra, entendeu? Mas nós temos que entender como de que Deus ele está disposto a nos perdoar, né? Então esses pecados ficavam ali no santuário, e o santuário ficava contaminado pelos pecados, pelas imundícias dos filhos de Israel, né? Agora, um Deus santo que mora no santuário, que a presença de Deus estava ali, e os pecados ficavam ali junto, e Deus não se contaminava, porque Deus é santo. Quer dizer, uma coisa que nós não entendemos, mas essa era a função do santuário, né? O que nós não podemos é o quê? É discutir com Deus. Deus sabe o que está fazendo, né? Então, isso é uma obra maravilhosa da salvação. Já pensou que coisa magnífica, né? Então vamos ver, vamos lá que o tempo está correndo e tem muito texto pela frente. Lá em Levítico, capítulo 16, versos 5 a 8, diz assim: e da congregação dos filhos de Israel tomará o sumo sacerdote 2 bodes para expiação do pecado, um carneiro para o holocausto, também tomará ambos os bodes, e porá perante o Senhor, e porá da tenda da congregação. Arão lançará sobre sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Então o que acontece? Quando as pessoas confessavam os seus pecados ali durante o ano, porque o sacrifício era o sacrifício diário, era manhã e tarde. Então quer dizer, durante o ano aquele pecado ficava ali no santuário, ficava acumulado. O santuário
O santuário era santo, mas só que tipo assim, o lugar santo ficava junto com as impurezas, com os pecados de Israel. Mas isso não quer dizer que Deus se tornava impuro, que Deus se tornava pecador. Não, isso é uma obra que nós não entendemos. É só Deus pode explicar isso. Agora, o que acontece? Aqui em Levítico 16, verso 16, diz assim: ó, assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e da sua transgressão, segundo todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Então, quer dizer, o santuário ficava imundo com as imundícias, com os pecados que o povo, durante o ano, depositava ali dentro, né? Então, quer dizer, é uma coisa fantástica, uma coisa fantástica que aconteceu ali, né? Você estudou isso na sua igreja? Você já ouviu falar sobre o santuário terrestre? É uma coisa magnífica, irmão. Entendeu? A graça de Deus atuando aqui no Antigo Testamento, né? Então, o que acontece? Quando chegava no dia da expiação, o dia da expiação, meus amados, o dia da expiação era um dia onde o povo se reunia, né? O povo se reunia para, digamos assim, o povo se reunia ali no dia da expiação para duas coisas: para a purificação do santuário e também para o julgamento do povo. Por que Daniel, quando teve a visão, ele não entendeu? Até 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. O que é a purificação do santuário? É agora o que nós vamos estudar, meus amados. A purificação do santuário se dava o quê? No dia da expiação. Era um dia especial onde todo mundo não devia trabalhar. Onde o povo ficava ali, ao redor do santuário, enquanto o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo e fazer esse serviço lá. E quando ele entrava no santuário, no Santo dos Santos, que só podia entrar o sumo sacerdote, o povo ficava lá fora. Ficava ajoelhado, orando, jejuando, porque sabia que era um dia de juízo, né? Era um dia assim, se a pessoa tivesse preparado, a pessoa era aceita por Deus. Se a pessoa não tivesse, a pessoa era excluída do povo. Se a pessoa estivesse arrependido, né? A pessoa era o quê? A pessoa era perdoada e aceita. Se Deus visse que a pessoa não se arrependeu, estava ainda em rebeldia contra a sua lei, a pessoa era excluída do povo de Deus. Então, quer dizer, era um dia especial, um dia de juízo. Era um dia tremendo, meus amados, né? Então, por isso que quando nós vamos à igreja, ao santuário de Deus, devemos ficar atento. Por quê? Porque a casa de Deus não é qualquer casa que você entra assim. Você tem que ter reverência. Porque Deus se faz ali presente. Deus está ali presente. Então, antes de irmos para a igreja, devemos rever a nossa vida, nossos conceitos, para ver se estamos em pecado, se estamos sujos, se estamos imundos. Porque onde vamos entrar, ali é território santo. Deus falou para Moisés, Moisés, tira a sandália, que o lugar onde você está pisando é terra santa. Tomemos muito cuidado com isso. No dia da expiação, eles traziam 2 bodes. Um bode era oferecido ao Senhor e o outro era oferecido a Azazel, né? Um bode simbolizava Cristo e o outro simbolizava Satanás. Você vê que quando Arão colocava as mãos no bode, que dava sorte para o Senhor, esse bode ele era sacrificado. O seu sangue era derramado. O sacerdote pegava o sangue
entrava dentro do santuário e fazia a purificação do santuário. O santuário ficava imundo durante o ano todo, com os pecados das imundícias dos filhos de Israel. E quando esse sangue era aspergido lá dentro do santuário, o santuário ele era purificado. O povo de Israel era purificado. Aqueles que estavam o quê? Estavam arrependidos. Né? Então eles eram purificados. E aquele bode que ficava vivo, o sacerdote que fazia o sacrifício lá dentro do santuário, que ele retirava todos os pecados do povo de Israel, fazendo ali a limpeza do santuário, ele vinha para cá, aqui fora, no pátio, colocava a mão sobre o bode emissário, o bode que estava vivo, que simbolizava Satanás ali. Né? Tem muitas pessoas que fazem uma confusão, falam que esse bode aqui emissário é Cristo. Não, meus amados. Uma coisa, para simbolizar Cristo, ele tem que ter derramamento de sangue. E esse bode aqui emissário, ele não derrama sangue. O que derrama sangue é o primeiro bode, que ele sacrifica e leva para o santuário para a purificação do santuário. E tem muita gente aí na internet que faz confusão sobre esse assunto. E fala que o bode emissário é Cristo. Né? Então, quer dizer, pessoas que não estudam, né, não separa tempo para Deus, aí fica assim, vagando com ideias tolas na internet. Não sabe o que fala, não sabe o que dizem, não tem entendimento e fica assim criando confusão na mente das pessoas. Né? Então, o sacerdote vinha, colocava a mão sobre o bode emissário e alguém responsável levava o bode para o deserto. Mas quando essa pessoa colocava a mão sobre o bode emissário, os pecados que estavam lá no santuário durante o ano, simbolicamente ele era transferido para o bode. Pessoa, que coisa interessante, magnífico. E estudo santuário é magnífico, meus amados. É magnífico. Então, quer dizer, os pecados do povo que ficava ali o ano inteiro, chegava aqui no dia da expiação, ele era simbolicamente transferido para o bode emissário. Aí alguém pegava o bode e levava para o deserto. E esse bode era o que então? Esse bode era solto lá e morria a própria sorte. Vivia a própria sorte. E morria no deserto. Simbolizava o quê? Simbolizava Satanás, que é o grande originador do pecado, que agora também está levando o quê? O pecado do povo. Por quê? Porque ele está sendo culpado, sentenciado por aqueles que ele levou a praticar o pecado. Né? Então Cristo simboliza o bode que morre, derrama o seu sangue, e Satanás simboliza aquele que leva a culpa, leva o pecado, né? Com ele para sempre. Né? Isso que é uma sentença divina. Que Satanás um dia ele vai pagar tudo que ele fez. Todo o sangue que ele derramou, que ele foi culpado, esse sangue um dia voltará para ele. E a Bíblia fala que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Durante 1000 anos ele vai vagar no deserto sem nada. Isso é o quê? Isso vai ser o sofrimento dele. E depois vai ser lançado no lago de fogo ardente. Quer dizer, estudo do santuário é magnífico. Né? Então quer dizer, Deus trabalhando através do santuário. Então, meus amados, então o que era a purificação do santuário? O que era a purificação do santuário? A purificação do santuário era nada mais, nada menos do que a limpeza das imundícias dos filhos de Israel que ficava ali. Né? E aí era feito ali os ritual. E era limpo então. Aqueles que se mostravam arrependidos era aceito durante o povo. Era aceito. E aqueles que não se arrependiam era excluído da congregação. Né? E então, meus amados, eu consigo enxergar nesse estudo do santuário, purificação,
não só como um ato de perdão de Deus, mas também um ato de juízo. Então quer dizer, se Deus viu que você estava arrependido, você era o quê? Você era aceito. E se você não estivesse arrependido do que você fez, o pecado que você havia pecado contra a lei de Deus, você era exterminado. Você era afastado da congregação. Você era rejeitado. Né? Então quer dizer, ele tinha o ano inteiro para se arrepender, para rever sua vida, rever seus conceitos, sua história. Só que chegava no dia do juízo, a pessoa às vezes não se mostrava arrependida. A pessoa estava tão habituada no pecado, nos costumes pagãos, que não estava nem aí com o sacrifício oferecido, com o que simbolizava o sacrifício. Então é triste, meus amados. Agora, como que vamos enxergar um Deus vingativo diante de uma cena como essa, de oportunidade que Deus veio dando para as pessoas? Então, mesmo que Deus está dando para você. Tem muitas pessoas vivendo aí vida dupla, pecando contra a lei de Deus, adorando imagens, roubando, matando, transgredindo o sábado, né? E Deus está aí com os braços abertos. E essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisas, eles malemar dão valor, ou sabe, faz de conta que não sabe. E vive como se não conhecesse, não entendesse nada. Né? Então é triste, meus amados. Deus está dando oportunidade através dessa série para você. Então, o que Daniel não entendeu lá, que era a purificação do santuário, é isso aqui, meus amados. É isso aqui. É a purificação do santuário. É o dia do juízo. Né? Então, o dia da expiação, ele tinha duas funções: purificar o santuário e também julgar o povo. Quem estava preparado e quem não estava. Quem não estava era excluído. E quem estava era aceito. Né? Então, meus amados, que Deus possa abençoar a sua vida. Né? Então, já que você já tem uma noção sobre a purificação do santuário, aí nós vamos entender agora lá em Daniel 8,14, no próximo estudo, de que santuário que o anjo estava querendo dizer para Daniel. A purificação do santuário, como nós entendemos aqui no santuário terrestre como base, nós entendemos que funcionava como duas coisas, como purificação e como juízo. Então, quer dizer, serve de juízo. Né? Serve de juízo. Enquanto estava acontecendo a cerimônia ali, Deus estava vendo quem estava arrependido e quem não estava. Entendeu? Então, quando nós estudarmos Daniel 8,14, nós vamos entender que essa purificação do santuário está no futuro. Mas que santuário é esse? Que sendo que o santuário de Jerusalém foi destruído no ano 70. Então, quando estudarmos e entendermos que santuário é esse, nós vamos entender que é um dia de juízo, onde Deus está avaliando as pessoas se ela está se arrependendo ou não está. O dia de oportunidade é hoje, é agora, meus amados. Deus está avaliando você. Então, se você está em pecado, né, volte-se para Deus. Porque estamos diante de um juízo investigativo. Deus está avaliando a sua vida. Até onde você vai assim? Com sua vida de pecado, com sua vida de imundícia. Então, o que Deus está dizendo para você hoje, Deus está dizendo assim, meus amados: eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Eu quero que todos se arrependam e voltem para mim. Porque logo este mundo, né, chegará ao fim. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde. E que você, através desse estudo, o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração. Possa te abençoar. Possa mostrar para você
que não vale a pena trocar as bênçãos de Deus para esse mundo passageiro. Isso é tudo passageiro. Os pecados, prazeres, noitada, vícios, droga, isso é tudo passageiro, tudo ilusão, né? Enquanto muitos estão virando as costas para Deus, muitos estão aceitando. O julgamento está acontecendo, é o que nós vamos ver no próximo estudo. Então que você se prepare, que você possa se preparar e que Deus possa te abençoar ricamente. Deus te ama, você é a coisa mais linda que Deus tem. Você pode correr, você pode se esconder, você pode fugir, mas não adianta. O que você nunca vai poder fazer é fazer com que Deus rejeite você. Com que Deus diga assim, eu não amo mais você. Não, meu, Deus ama você. Só que um dia Deus precisa fazer justiça contra o pecado. E se você estiver agarrado no pecado, sinto muito, mas a pessoa vai junto também. Então o que Deus está dizendo para você hoje, filho, se arrependa. Ouça a minha voz, obedeça a minha palavra. Então que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço. No próximo vídeo iremos então estudar sobre o santuário celestial e fazer um pouco também da abordagem desse assunto anterior. Então que Deus te abençoe e te guarde ricamente. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.